Olá! Meu nome é Andresa Martinovo, mas vocês podem me chamar de Andy e eu sou o que chamam de Language Enthusiast, que é alguém que é apaixonado por idiomas e que gosta de ficar estudando idiomas e é viciado em idiomas e tudo a ver com idiomas. Enfim, aí eu resolvi criar esse canal pra falar um pouco, assim, porque eu vejo que tem muita gente com dificuldade, assim, em aprender idioma, tem dificuldade em aprender o inglês, tem dificuldade em aprender isso, aquilo, não sei o que. Tem gente que tá preso ainda no verbo to be. E então eu quero dar umas dicas aí pra como aprender qualquer idioma, não importa. Qualquer idioma. Então eu vim aqui falar qual é o idioma mais fácil para aprender. A resposta é depende. Depende de dois fatores, basicamente. Depende de qual é seu idioma nativo e que outros idiomas você fala. E também depende do nível de complexidade, né, da sua língua nativa e da língua que você vai aprender. Então depende. Por exemplo, eu, brasileira, é fácil pra mim aprender o espanhol. Mas alguém que é da Tailândia não vai saber, principalmente se não souber inglês. Enquanto alguém que é da Espanha, que fala espanhol, vai conseguir aprender com facilidade o português e o francês. Principalmente alguém que mora na região de Barcelona, que é o catalão, que o catalão é basicamente, ele é uma mistura de francês com espanhol, então o pessoal tem muita facilidade. E para nós brasileiros, né? A verdade é que ainda não foi feita assim nenhuma pesquisa dizendo qual é o idioma mais fácil para os brasileiros aprenderem, porque ninguém se importa com a gente, né? Mas enfim, eu trouxe aqui a pesquisa feita pelo Serviço Americano para Estrangeiros, que é basicamente aquele instituto que prepara os diplomatas americanos a serem diplomatas. E eles categorizam os idiomas em grau de dificuldade e em grau de quanto tempo demora para aprender. Então eu vou falar categoria por categoria, e como o português ele é muito parecido com o inglês, então eu vou dar aqui um detalhe aqui, tá bom? Então nós temos a categoria 1, que leva de 23 a 24 semanas, ou seja, 575 a 600 horas, que são idiomas, assim, basicamente nórdicos, esqueci que eu falei, idiomas germânicos e idiomas românicos. Então vamos lá, nós temos o Afrikaner. O Afrikaner, ele nada mais é do que como se fosse um filho, uma filha do holandês, muito parecido. Depois nós temos o dinamarquês, o holandês, o francês, o italiano, o norueguês, o português. É fácil para o americano aprender o português. O português é um idioma muito fácil. Parece que não é. E a gente tem uma gramática assim meio complicada. Só que depois, no outro vídeo, eu vou falar sobre a origem da língua inglesa e o que compõe a língua inglesa. Que basicamente o inglês, assim como o alemão, ele é uma língua esponja. Ele foi adquirindo várias características. Enfim, aí tem também o romeno, o espanhol e o sueco. Que depois eu vou falar a história de cada idioma e como aprender a falar basicamente cada idioma desses. E temos a categoria 2, 30 semanas ou 750 horas, que só tem um idioma, apenas um idioma, o alemão. Ele é considerado uma categoria 2. Ou seja, ele é um idioma assim que não é tão fácil assim de aprender, não. Tu olha para aquilo, tu acha que é o demônio. Eu lembro da minha reação quando eu comecei a estudar alemão. Foi triste. Mas eu acabei, não vou desistir. Não desisti. E nem vou. E só tem esse idioma na categoria 2. Depois nós vamos para a categoria 3, que leva em torno de 36 semanas ou 900 horas. Que é o indonésio, o malásio e o suali. Categoria 4, que são 44 semanas ou 1.100 horas. Nós temos praticamente todos os idiomas europeus aí. Então, basicamente, nós brasileiros, a gente tem que se guiar por esse guia. Se guiar por esse guia, eu estou sentindo.
Porque como o português é muito parecido com o inglês, então é um nível de dificuldade para outros idiomas. Se bem que pra gente, os idiomas românicos até que são mais fáceis do que para alguém que fala inglês. Porque quando eu estudei francês, as regras francesas são muito parecidas com as regras da língua portuguesa. A única diferença, assim, uma diferença aqui que eu não gostei foi basicamente que no francês não existe gerúndio, como existe aqui, como existe no idioma inglês, mas também não existe em português de Portugal, então, whatever. Enfim, na categoria 4, que são 44 semanas ou 1.100 horas, nós temos o albanês, o amárico, o armênio, o azerbaijão, o bengali, o bósnio, o búlgaro, o birmanês. Eu não sei como pronunciar isso, nunca vou conseguir. O croata, o tcheco, o estônio. O estônio é principalmente, assim... Eu vou comentar aqui quais são os idiomas, assim, desses que são os mais difíceis ainda, entendeu? O estônio é um deles. O finlandês, ele é tipo o demônio, sabe? Demônio. Todo mundo pensa, é o idioma nórdico, é o idioma germânico, não é. Não é. Só porque o povinho é loiro do olhos azuis também, não quer dizer que seja germânico, não. Não é germânico. Eu vou falar disso em outro vídeo. O geórgio, o grego, o geórgio e finlandês são difíceis também, mais difíceis. O grego, o hebraico, o hindu, o húngaro, o islandês, o Kimur, o Lau, o Látvio, o lituânio, o macedônico. O macedônico é muito parecido com o grego, tá? Só pra... Vai escolher macedônico ou grego. Escolhe o grego, tá? O mongólio. O mongólio também é bem difícil. O nepali, o pasto, o persa. O polonês, o russo. O sérvio. O eslovaco. Eslovaco e esloveno eu já citei? Não citei. Eslovaco, eslovênio, tagalog, tailandês, especialmente difícil também, turco, ucraniano. Dica. Quer aprender um idioma aí que é dessas partes indo-europeias aí? Escolhe o russo. Entre russo e ucraniano, escolhe o russo. O ucraniano, ele tá quase em extinção já, porque todo mundo praticamente da Ucrânia já fala russo. São dois idiomas muito parecidos e usam até mesmo o mesmo alfabeto, o alfabeto cirílico. Então, são dois idiomas muito parecidos, tá? O urdu, o uzbek, o vietnamita. O vietnamita é difícil também. Muito difícil. E o zulu. A categoria 5, que é considerada 88 semanas ou 2.200 horas. Acho que isso dá cerca de 1 ano e meio. Enfim, nós temos o árabe, o cantonês e o mandarim. Cantonês e mandarim. Quando você fala chinês, você está falando dos dois, do geral, cantonês e mandarim. Mandarim e cantonês são línguas chinesas, tá? Quando você fala chinês, pode querer dizer qualquer uma das duas, tá? O japonês ele foi marcado como extremamente difícil também por os americanos, apesar de que eu não achei o japonês tão difícil assim. O japonês, eu vou falar disso no outro vídeo ainda, é composto por 3 alfabetos e... hiragana, katakana e kanji. Kanji se usa na China e hiragana é como se fosse o alfabeto mesmo, japonês, e o katakana usa para nomes assim estrangeiros, americanos. Eles não pegam e colocam, eles transformam no alfabeto deles, é o katakana. Eu não achei difícil, eu não sei por que eles colocaram nessa lista. Eu não achei difícil. Eu achei o idioma assim que mais do que tem que fazer é decoreba dos kanjis, no caso. Porque, por exemplo, quando vai ouvir um japonês, é muito fácil diferenciar o som. Muito fácil, por exemplo, eu acho difícil. Então, aprender um idioma depende desses fatores, basicamente. E eu vou aprofundar esses idiomas nos próximos vídeos, porque eu quero que vocês tirem da cabeça de que aprender o idioma é algo difícil, que você nasce com dom, não sei o que. As pessoas me perguntam, como é que tu aprende idioma? Isso aqui é um talento? Não, tem gente que gosta de jogar futebol, gosta de estudar idioma, e aí? Então, é isso por aqui, já são 9 minutos de vídeo. E eu vou, acho que semana que vem, não sei, um dia aí que eu tiver animada, fazer mais um vídeo falando da língua inglesa e desmitificar ela, porque o pessoal vê tanto isso de inglês é difícil, não sei o que acabam criando um bloqueio, sabe? Quando o idioma não é tão difícil assim, o idioma é bem simples, a gramática é um gatinho comparado com o resto dos idiomas. O português é mais difícil que o inglês, porque tem mais casos gramaticais, isso aí. Então eu quero desmitificar isso no próximo vídeo. Então, até logo!